Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Eu sou José Alexandre, semeador da palavra e filho do nosso Deus Altíssimo, servo do nosso Deus Altíssimo, em nome de Jesus. E começando, queridos, com a pregação de Billy Graham hoje, que é a seguinte. Hoje, dia 4 de fevereiro, sábado, a pregação de Billy Graham é essa. Se subo aos céus, lá estás. Salmo 139, 8. Acredito ser possível conhecer Deus como Ele é. A Bíblia diz que Deus é espírito, que Ele não está limitado a um corpo, a uma forma, a uma força, a limites ou barreiras. Ele é totalmente imensurável. Milhares de pessoas tentam limitar Deus a certas esferas e rebaixá-lo a certas categorias que não passam de fruto de especulação. Para Deus não há limites. Não há limites para a sua sabedoria, para o seu poder, para o seu amor, para a sua misericórdia. Os homens muda a moda, as condições, as circunstâncias, mas Deus jamais muda. Bom, queridos, mais uma vez, Billy Graham nos ensinando aqui como sermos, como pensarmos, como agirmos, como verdadeiros cristãos. E hoje ele focando aqui sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a força, a grandeza do nosso Pai Celestial, que não há limites para nada. Deus é poderoso em tudo e que a gente nunca deve limitar, limitar Deus, porque Deus não há limite para Deus, E infelizmente, a gente ouve às vezes pessoas limitando Deus, pessoas dizendo que Deus é assim, é assado, completamente diferente do que diz aqui na nossa Bíblia. Então, Deus é imensurável, como diz Billy Graham aqui, Não há comparação com ninguém, com nada que a gente conheça que possa ser comparado ao nosso Deus. Deus é maior do que tudo. E, queridos, para nossa reflexão, hoje, Salmo 37, versículo 30 e 31. Ele diz o seguinte: os justos mastigam a sabedoria com prazer, a sua língua articula a virtude. Seu coração bombeia a palavra de Deus como sangue pelas artérias. Seus passos são firmes e constantes. Amém. Bom, queridos, aqui, livro de Salmos, 37. Provavelmente esse salmo também foi escrito por Davi. Aqui, Salmo de Davi, 37, a maioria dos salmos, foram escritos por Davi, e esse também foi. Aqui Davi nos mostrando aqui, nos ensinando, a maneira que os verdadeiros, servos de Deus, filhos de Deus, como eles se comportam, da maneira que agrade a Deus. Então, gente, se a gente começar a ler um pouquinho para cima, no versículo 28, ele fala assim: o Eterno ama esse tipo de atitude e nunca abandona os amigos. Então, a gente, se for ler esse salmo bastante, a gente vê que ele fica comparando às vezes, quem segue a Deus, quem não segue a Deus, quem teme a Deus, quem acredita em Deus. Então, aqui, resumindo, no versículo 30 e 31, ele mostra isso, como agradar a Deus, como quem ama Deus, quem acredita piamente em Deus, quem tem Deus, como sua bússola, como quem tem Deus como seu Salvador, quem sabe que Deus é capaz de tudo, como que a pessoa se comporta. Então, primeiro ele fala da sabedoria, que os justos mastigam a sabedoria com prazer,
Então é muito legal, né? Ele aplica a sabedoria em tudo, né? Quem ama a Deus, quem segue a Deus, quem agrada a Deus, né? Sabe que a sabedoria, né? A obediência, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Então quem teme a Deus é sábio, né? Quem sabe a importância de temer a Deus e temer, né? Aqui, né? Eu sempre digo isso. Eu entendo que o temor a Deus, né, é muito mais do que um respeito a Deus, né? Não é um medo de Deus, é um temor no sentido de respeitar a Deus, de saber tudo o que Deus é capaz, de tudo, como nós lemos aqui hoje de Billy Graham, do tamanho do seu amor, da sua misericórdia, da sua compreensão, da sua bondade, né? Da sua força. Então, é conhecendo tudo isso, sabendo tudo isso de Deus e respeitando tudo isso, né? Então, é muito bacana, né? Os justos mastigam a sabedoria com prazer. E outra, né? Essa palavra, né? Com prazer, né? Então, a pessoa tem prazer, nós temos prazer de servir a Deus, nós temos prazer de ter um Deus assim, controlando nossa vida. Depois ele continua, a sua língua articula a virtude, né? Então a virtude, a verdade, a decência, né? Então nossas palavras, né, têm que ser palavras escolhidas, né? Nós não podemos dizer, por dizer palavras, né, que são de baixo calão, palavras que não agradam a Deus, que não fazem parte, né, do convívio de quem segue, de quem teme a Deus. Então que a gente controle nossa língua, né, para falar no português, claro. Depois aqui, o seu coração bombeia a palavra de Deus como sangue pelas artérias, né? Então, assim, a palavra de Deus está no nosso coração. Então, o que a gente fala, né, não vem só da boca para fora, mas vem lá do coração, porque o nosso coração ama o nosso Deus, né? O nosso coração sabe da importância de seguirmos a Deus, a importância de levarmos uma vida que realmente agrade o nosso Pai Celestial, né? Então a gente espalha as maravilhas que Deus faz na nossa vida, a gente espalha tudo que Deus já fez, né? A gente compara como era a nossa vida 10, 15, 20 anos atrás, como é a nossa vida hoje, né? Tudo que Deus já fez, tudo que Deus já nos livrou, todas as bênçãos que Deus já nos deu, né? Então filhos, netos, empregos, carro, tudo, saúde, né? Já nos livrou de tantas coisas, né? Então, isso é agradar a Deus, é espalhar esses acontecimentos da nossa vida, né? Tudo que Deus fez e faz, né? E fará, né? Com certeza, e fará em nossa vida, né? Então a gente tem prazer, né? Daí volta a palavra, a gente tem prazer em falar de Deus, né? Então que a gente tenha prazer, que a gente tenha gratidão de falar, em falar do nosso Deus. E depois, por último, aqui ele põe: seus passos são firmes e constantes, ou seja, a gente não tem medo, né, do futuro, porque a gente sabe que no futuro Deus estará lá, né? Deus estava, Deus está e Deus estará. Né? Então os nossos passos são firmes, nós andamos com a cabeça erguida. Por quê? Porque sabemos que Deus está conosco, né? Nós não estamos, desculpe, largados por aí, não. É Deus nos conduzindo, é Deus controlando a nossa vida. Então a gente anda de cabeça erguida e não tem nada a ver aqui com soberba, não, com o nariz empinado por soberba, não. Nós andamos de cabeça erguida porque somos mais do que vencedores, porque Deus está conosco, Deus está com você, meu querido, minha querida, Deus está comigo, Deus está com todos nós. Então que a gente leve uma vida que realmente agrade a Deus. Tá bom, queridos? Que a gente não esqueça, né, do tudo, né, do poder que Deus tem, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus e da vontade de Deus de que a gente chegue lá. Ele quer que todos nós cheguemos lá.
né? Então que a gente faça de tudo para que a gente agrade a Deus nessa vontade dele de que a gente chegue lá, que nós sejamos salvos, que nós sejamos, devemos uma vida cheia de frutos, de bênçãos e de amor e de gratidão principalmente. Tá bom, queridos? Então é isso. Nesse sábado, pare um pouquinho, pense um pouquinho se realmente você está levando uma vida que realmente agrada a Deus. Se você anda, né, se os seus passos são firmes e constantes, se você não tem medo do futuro, se você não tem medo de desafios. Por quê? Porque Deus está com você. Tá bom, queridos? Então, força, cabeça erguida e pensamento positivo em tudo. Deus está conosco. Então, que nossos passos sejam firmes e constantes e diretos para a salvação, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo sábado. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz e muita sabedoria para que a gente possa realmente levar uma vida que agrade a Deus, que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas que nos aproximem e que nos levem cada vez mais perto do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Fique à vontade aqui, deixe a sua pergunta, a sua sugestão. Eu agradeço a todos vocês, agradeço aos novos inscritos essa semana. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, deixe o seu like, por favor, e eu peço também que você divulgue nas suas redes sociais o canal. Dessa maneira você estará também divulgando a palavra, semeando a palavra, e isso agrada muito ao nosso Pai, tenha certeza disso, tá bom, queridos? E a nossa oração para a gente encerrar hoje é a seguinte: oração do dia. Quantas vezes eu tenho te limitado, Senhor? Perdoa-me pela minha mente finita e enche-me de sabedoria, poder e misericórdia para que eu possa tocar hoje aqueles a quem tu amas. Amém. Muito bem, queridos, que sejamos luz na escuridão, ok? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo aqui, queridos, com vocês, semeando a palavra, divulgando, e estarei aqui como sempre, com muito prazer, com muita vontade. Hoje madrugada, né, madrugadinha de sábado, agora por volta de 4h30 da manhã, e eu acho isso muito importante, acho isso muito bom. Como eu digo aqui, a minha vida mudou muito desde que eu me converti, desde que eu comecei a fazer esses vídeos também há 2 anos e meio atrás, e eu quero que a sua vida mude também, que nós juntos nos aproximemos cada vez mais do nosso Pai Celestial e que a gente colha os frutos dessa nossa escolha, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe nossa vida, Deus abençoe nossa casa, nossa família, nossos empregos. Deus abençoe nossas escolhas, em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigado a Deus sempre por essa oportunidade de estarmos aqui todos os dias e que a gente leve uma vida que agrade ao nosso Pai, que a gente nunca esqueça de que Deus está no controle ontem, hoje e amanhã. Ele sempre estará no controle e o que importa é que nós vivemos uma vida que agrade ao nosso Pai. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Tchau, queridos. Deus abençoe a todos, viu? Tchau, tchau.